Pessoal, vamos lá, boa noite. Bom, vamos continuar então. Lá na mesma página então, né? A gente terminou aqui falando sobre a parte de camadas, correto? Vocês lembram aí rapidamente qual seria a diferença entre elas? Vocês lembram disso daí? Sim? Mais ou menos. Qual é a diferença entre a terceira e quarta camada? Entre a terceira e quarta, entre o servidor justamente web, né? Que é o que ele faz a parte de interface. Com três camadas também pode ter um web. Com 3 camadas, a gente coloca o servidor de regras de negócio. Eu não seria tipo o repositório, a data de dados, que seria o banco de dados, negócio e interface. Então, aí o negócio, a interface nas 3 camadas está no cliente, não está no servidor. Tá? A quarta camada, justamente a última que a gente viu, a camada de apresentação está no servidor mesmo. Ó. Então, vai estar basicamente aqui na parte web. Então, tem essa diferença. A maioria das vezes, né, a parte de web vai solucionar problemas, como, por exemplo, a parte de distância, correto? Por quê? Porque, basicamente, com o protocolo HTTP, a gente não tem mais esse problema, entre aspas, né? O problemas, considerando todas as camadas aí, quanto mais camadas a gente tem, mais difícil é de fazer o software, mais caro ele vai ficar, mais lenta a fabricação dele, correto? Quanto menos camadas eu tenho, mais rápido e mais simples é, né? Imaginem que uma camada, pessoal, é o quê? São pedaços de software. Um pedaço tem que se comunicar com outro pedaço, que tem que se comunicar com outro pedaço, e assim sucessivamente. Correto? Então, temos esses, entre aspas, problemas, são essas características. Tá? Uma coisa que a gente sempre notou é que o servidor de banco de dados, ele sempre está numa camada, vamos dizer assim. Tá? Então, ele basicamente não mudou desde a época do mainframe. Ok? Então, temos essa característica. Então, não quer dizer que cada um é melhor que o outro. Vai depender muito do que você realmente está fazendo. Tá? Cada ambiente, na verdade, vai ter o seu melhor jeito de se fazer a arquitetura aí. Tudo bem aí? Beleza. A gente comentou também sobre uma parte de banco de dados livres versus banco de dados proprietários, não comentamos? A gente comentou rapidamente sobre banco de dados livres. Um dos problemas grandes que a gente tem é a parte do quê? De ferramentas do próprio fabricante, né? Então, quando eu tenho tecnologias proprietárias, igual a Microsoft, a Oracle, né? O que eles costumam fazer? Já várias ferramentas para as próprias bases de dados. Quando eu tenho já um software livre, eu, na verdade, ou tenho que fazer, ou tenho que contratar de uma empresa terceira. É um pouco mais difícil essa parte a gente conseguir da comunidade ou do fabricante em si, correto? Ou do dono da ferramenta. Então, para a empresa, isso daí conta bastante. Por quê? Porque, na verdade, o repositório de dados em si, ela não é a única coisa hoje que a empresa ela procura saber, né, pelo menos investir. Né? Então, quando você tem, por exemplo, já uma boa quantidade de dados, a empresa ela vai querer fazer outras coisas com esses dados, e não simplesmente armazenar e trabalhar do jeito básico com ele. Né? Então, extração de relatório é uma ferramenta que se usa bastante. Né? Fazer extração dos dados também é outra coisa hoje bem importante. Né? Ferramentas de BI, OLAP, também é outra coisa importante. Então, os fabricantes proprietários, na maioria das vezes, eles já têm essas ferramentas e simplesmente você contrata o serviço ou compra o produto, né? Para poder fazer a aplicação. Agora, no caso do Postgres, vamos supor, que é um banco de dados livre, muito bom. Mas eu não tenho essa quantidade de ferramentas comparando com o Oracle ou com o SQL Server. Tá? Então,
quando a gente vai implantar um banco de dados do início, realmente você tem que pensar muito nisso daí, tá? Mas muito mesmo. Qual que é o grande problema? Obviamente, um software proprietário vai exigir que você pague licença para isso daí, né? No caso do Oracle, não é um banco barato, vamos dizer assim. Você vai pagar realmente o que ele vale. Ele tem aí assim, ele é muito forte, vamos dizer assim, a parte de armazenamento, tratamento dos dados, correto? Enfim, existe, né, essa parte de bancos de dados de custo zero, entre aspas, né, dos fabricantes proprietários. Nesse caso aqui, ó, nós temos o Oracle, SQL Server, hoje até a versão 2012, se não me engano, 16 também hoje tem as versões aí Express. 2012 certeza, 2016 eu não tenho certeza se tem Express ou não, tá? O DB2 aqui, ó, né, que é um fabricante de banco de dados da IBM, muito bom também, ele tem menos limitação, inclusive, né? Enfim, você pode começar a utilizar dentro da sua empresa esses bancos de dados. Só que a quantidade que eles armazenam, por exemplo, né, de dados não são tão grandes. 4 gigas. Se for para um banco de dados pequeno, para uma empresa pequena, uma padaria pequena, um posto de gasolina que não vai ter um fluxo tão alto assim, beleza, ele vai aguentar por um certo tempo. Depois você vai lá, se precisou de mais 4 gigas, aí você, obviamente, vai precisar migrar essa versão gratuita, né, para uma versão mais paga com toda a compatibilidade entre eles. Tá? Então, essa é a intenção, na verdade, quando uma empresa lança, por exemplo, um produto gratuito. Se, por exemplo, você fosse fazer um software e quisesse usar um organizador, o SQL Server, você poderia usar e vender com a versão Express ou você teria que ter a versão do... Não, na verdade você não vende o Express, né? Você vende o seu software. A base de dados em si aí é o cliente, na verdade, que pode ser responsável por ela. Porque o SQL eu sei que se você quiser dar o programa para alguém, você tem que pagar. Então, o MySQL tem 2 tipos de licenciamento. Vocês precisam ler tudo tal certinho, mas se o seu software ele for gratuito, você pode pegar e distribuir o MySQL e não precisar pagar royalty para ele. Não é royalty, eu não sei qual que é o termo. Mas enfim, pagar licença mesmo. Se você utilizar o MySQL e o seu software for pago, aí você precisa pagar pela licença dele ou o seu cliente precisa pagar pela licença dele. Tá? Então, a grande vantagem do MySQL é essa. Na comunidade hoje que se tem de software aberto, né, tem muita gente que faz software e deixa disponível para que os outros programadores possam aprimorar. Né? É o caso do Moodle, por exemplo, que vocês utilizavam até alguns semestres anteriores. Aquele software é feito em PHP, né? E JavaScript, obviamente, e tal. É um software muito bom, não é cobrado nada. Né? É uma comunidade, então, na verdade, que vai lá e sustenta ele. O MySQL, obviamente, é mais fácil de estar implantando, né? Por ser quase nativo já dele, então, basicamente, você não pagaria nada. Agora, se o Moodle ele fosse cobrado realmente, aí teria que se comprar ele, precisaria dar licença. Tá? E eu, infelizmente, não tenho nem ideia de quanto custa o valor do MySQL. Não sei se são $200, $300, mas assim, é bem baixo em relação ao SQL Server ou ao Oracle. Tá? É um valor bem baixo, mesmo que seja pago, ainda é um banco que vale a pena investir aí. Tá? Bom, cada um aí tem suas características, tá? O DB2, o SQL Server, o Oracle. Nos nossos exercícios, nós vamos utilizar mais para frente o Oracle mesmo, a versão Express, então ela vai estar lá numa máquina virtual para vocês acessarem, correto? Poderíamos utilizar o SQL Server tranquilamente, mas eu acho que o Oracle ele é um banco mais poderoso, mais lógico, correto? Eu, pelo menos, gosto mais nessa parte de programação dele. Acredito que ele atenda melhor. Bom, nós comentamos, então, sobre uma série de conceitos, né? E aí a gente vai ver realmente essa parte de banco de dados relacional, mesmo a parte de introdução aqui, né? Os dados são relacionados entre si em um banco de dados relacional
Uma característica fundamental dos bancos modernos, ou seja, permite interrelacionamento existente entre os dados e entre as aplicações de regras de consistência. Então, dentro de uma base de dados, né, a gente vai ter alguns objetos, e um desses objetos, o principal objeto, é a nossa tabela. Tá? Os dados eles vão estar armazenados num banco de dados e, obviamente, vão estar distribuídos. Tá? A distribuição desses dados, elas são relacionadas. Né? Um dado é interligado ao outro. Então, essa é uma característica que o banco de dados tem. Correto? Porque eu teria que, na verdade, colocar o meu banco de dados distribuído em várias tabelas em vez de uma única só? Essa é uma pergunta boa para a gente fazer o quê? Para a gente conseguir projetar a base de dados. Tá? Então, existem algumas regras, existem algumas definições que a gente utiliza para justamente fazer o quê? Essa parte de modelagem. Tá? Ela, para mim, é uma das partes mais importantes. Tá? Porque se você faz a modelagem errada, obviamente o seu software inteiro vai estar baseado naquela modelagem que você fez. É muito provável que se você precisar consertar ou mexer, tá? Toda a camada de software que vai estar utilizando aquela base de dados vai precisar ser alterada também. Então, é um estrago grande, vamos dizer assim. Tá? É realmente uma estrutura que a gente tem dentro de um prédio. Né? Então, se você está mexendo na estrutura, na fundação do seu prédio, custa muito caro se o prédio já está feito. Tá? Bom, outra característica fundamental é a atomicidade, requisito que certas operações sobre os dados devem ser feitas de forma conjunta e indivisível, a fim de preservar a consistência da base, mesmo na presença de falha de equipamentos ou na comunicação de dados. Esse conceito de atomicidade vem conceito de atômico mesmo, tá? Vem conceito de átomo. Tá? Então, na época que ele foi definido, o átomo ele era indivisível. Hoje a gente já sabe que não é, né? Mas o que seria isso daí? Supondo que eu tenha mais de uma transação a ser colocada, a ser feita dentro da minha base de dados. Essas ações elas precisam ser executadas num conjunto total. Caso não aconteça isso, ela precisa ser desfeita. Isso é atomicidade. Tá? Então, um banco de dados relacional vai preservar muito essa característica. Coisa que o banco de dados no SQL não tem. Ele não é atômico. Correto? Supondo você tem uma conta corrente e seu irmão... Conta não, né? CC. Corrente. E seu irmão tem outra conta corrente. Tudo bem? Você precisa fazer o quê? Vocês têm bancos na mesma agência, no mesmo banco, né? Justamente porque conseguiram aí um desconto maior, então fecharam lá cada uma conta. Você precisa fazer um empréstimo lá para o seu irmão. Seu irmão pegou e pediu emprestado para você, sei lá, R$1.000. Certo? Na sua conta corrente tem esses R$1.000. Bom, é seu irmão, né? Então, tecnicamente, você confia nele, ou deveria, pelo menos, confiar. Deveria, não é necessariamente obrigatório. Mas, enfim, você tem lá os milhão para emprestar da sua conta. Correto? Essa operação aqui, ó, certo? É um débito, correto? E a operação que vai para a conta do seu irmão é uma outra transação, não é? É um crédito isso daqui. Então, da sua conta vai ficar com 0 de saldo. E a conta da sua irmão, se tinha 0, vai ficar com 1.000. Tudo bem até aí? Sim? Legal. Vocês concordam que essa parte aqui, ó, essa operação de débito é uma coisa e essa operação de crédito é outra coisa? Legal. Eu tenho duas operações aqui, então, para se fazer essa transferência. Correto? Agora, vamos supor, bom, que essa operação aqui, para se fazer essa, demore 1 segundo. Demorou lá o tempo de 1 segundo para transferir, certo? Da sua conta para a conta do seu irmão. Nesse 1 segundo,
deu problema do quê? De queda de energia. Certo? Então, ele começou a tirar da sua conta aqui, ó. Demorou meio segundo para debitar da sua conta corrente. Agora, naquele instante de tempo, você, com toda a sorte do mundo, o que aconteceu? Caiu a energia e não creditou na conta do seu irmão. Legal. Deu tempo de debitar da sua conta, não deu? Mas e creditar na conta do seu irmão, deu tempo? Ó que maravilha que é. E esses milão foi para onde? Foi para o espaço, né? Ó. Pois é. Enfim, a atomicidade de um banco, ele vai garantir que ou se faça tudo ou não se faça nada. Então, o que o banco de dados vai fazer? Opa, não deu tempo de creditar na conta do irmão aqui? Beleza, volta para a conta corrente normal, volta para a sua conta corrente. E aí você mantém os seus R$1.000. Oi? Pessoal, é um cenário muito simples. Imagine agora um cenário como o Itaú ou um Bradesco, que tem muitas agências, certo? Muitas transações por segundo fazendo isso, cara. É muito complexo, não é um negócio tão fácil assim. Tá? Obviamente, eles têm todo um log de auditoria para ver se realmente isso aconteceu e eles têm condição de rastrear totalmente via sistema se isso realmente foi verdade ou não. E o extrato também, né, senhor? Tá? Oi? Também o extrato, exatamente. Você consegue fazer alguma coisa desse tipo no banco de dados? Sim, no banco de dados é ele que vai garantir. É ele que vai garantir que isso não aconteça. Professor, isso que tem código nas transações, mais ou menos? Não entendi? Isso tem código nas transações? É por isso que tem código nas transações, exatamente. Para você depois poder rastrear. Correto? Então o que acontece, pessoal? Isso é a garantia de atomicidade. Ou é feito tudo, ou não é feito nada. Ele pega e desfaz a última operação. Tá? Professor, então, por exemplo, o videogame. Quando aparece assim, não desliga o videogame porque está salvando dados. Provavelmente. Aí, quando cai energia, ou desliga por ontem. Exato. Então ele não salva, então ele se perde no banco de dados. Provavelmente o seu software não foi preparado para isso daí. Seria muito bom se ele fizesse alguns checkpoints no meio dessa atualização. Sei lá, se dura a atualização 10 minutos, de 1 em 1 minuto ele faz um checkpoint, até aquele ponto ele tem garantido. É muito difícil. Isso para o Windows, por exemplo, é difícil disso acontecer. Tá? Vocês já tentaram desligar no meio de uma atualização do Windows? Alguém já fez isso? Pois é, você quase tem que formatar a máquina de novo. Se ela não ficar tão boa, você vai lá e formata de novo. No caso, então, dessa parte do dinheiro, ele transfere o valor, fica 1.000, aí verifica se recebeu e depois é excluído, ou como é feito? Ó, na verdade, não é assim. Isso daqui é um jeito, vamos dizer assim, simplista, que a gente comentou. Num banco, nunca eu tenho exclusão. Não existe essa parte aqui, ó, de sumir esse valor, ó. 0, crédito aqui, débito, na verdade, que estava assim, né? Então, o cenário ótimo seria esse, R$1.000 aqui de crédito. Opa. Tá, então vamos supor, esse cenário aqui é que realmente você conseguiu fazer a transferência. Para uma base de dados, ele nunca exclui esse valor aqui, ó. Ele vai sempre inserir valores. Se tiver estorno, no seu extrato não está escrito estorno de valor, não desaparece transação. Sempre é inserção de dados, só. Para um banco financeiro é isso. Quando ele vai colocar para debitar na sua conta, ele verifica se foi creditado lá, para ele poder considerar. Ele já vai tirar isso daqui, ó. Faz os 1.000, zero. Já são 2 operações aqui na conta corrente do seu irmão. Já está tirando 0. Beleza. Ele já sabe que tem que acreditar em algum lugar. Depois para ele vir aqui, ó, na conta corrente do seu irmão e acreditar. Correto? Digamos que não some, digamos que uma opção implícita. Exato. O 0 aqui, na verdade, pessoal, é um cálculo. Tá? Então, isso daqui não iria nem aparecer para vocês. Tá? Na hora de você tirar o extrato da sua conta corrente, você vai estar lá com débito de R$1.000, transferência, por exemplo. E aí ele vai pegar e vai recalcular o quanto tem na sua conta. Tá? Então seria mais ou menos isso que iria acontecer. Tudo bem aí, pessoal?
atomicidade tranquilos? Num banco de dados no SQL, justamente, você não tem essa característica aqui, ó. Ou tudo ou nada naquele exato momento. Não. O cara vai lá no post do Facebook e coloca alguma coisa, certo? Hoje o dia está ensolarado. Legal. Todo mundo que é seu amigo vai começar a ver, correto? Mas é todo mundo ao mesmo tempo, naquele exato momento que o cara dá Enter, que começa a ver a frase do dia que está ensolarado? Do NoSQL. Não. O Facebook ele vai fazendo o quê? Aos poucos isso daí. Opa, o cara postou. Ah, legal, coloca aqui para esses primeiros 10 usuários que mais, sei lá, mais interagem. Ah, beleza, coloca mais uns 20, coloca mais uns 30, até completar lá a rede de amigos que ele precisa pegar e postar. Então não tem essa característica banco de dados no SQL. Tá? Não dá para garantir. Por exemplo, estou baixando uma música e, sei lá, que tipo, desliga. Aí eu vou tentar baixar de novo, ela vai estar corrompida e eu vou baixar de novo. E como que ele faz por ele estar baixando um filme? Você corta a conexão da internet e ele salva, por exemplo, no torrent. Aí não é banco de dados, é o torrent que faz isso. Não é. Isso daí é software. O torrent, o que ele faz? Ele vai dando os tais de checkpoint em determinada parte do arquivo. É inteligente, né? Venhamos e convenhamos. Um arquivo lá de 10 GB que você vai baixar, baixar tudo de novo é dureza. Né? Tem caso de servidor de torrent que não tem essa opção. Às vezes você precisa baixar mesmo. Por quê? Porque vai depender do cliente e do servidor. O servidor precisa ter um protocolo para atender isso também. Tá? Tem servidor que vai estar lá num servidor lixo, cara, não vai ter isso. Vai ter que baixar tudo. Exato. Mas é porque aí também o Chrome, eu não sei, ele é pequeno em relação a outros arquivos, né? Então a Google ela vai lá e fala, ó, baixa de novo. É mais fácil você pedir para baixar de novo do que ficar controlando pedaço por pedaço aonde você baixou para continuar. O controle é maior, tá? Tudo bem, pessoal? Então temos essa diferença. O banco relacional cuida disso. Ele realmente vai lá e tem que ser as transações atômicas. Ou acontecem tudo ou não acontece nada. Beleza? Bom, base de dados usualmente requer acesso simultâneo ou concorrente por vários usuários, cujas operações podem interagir, gerando inconsistências, como, por exemplo, a aquisição de passagem aérea para 2 passageiros distintos. Já aconteceu alguma vez com vocês de estarem lá na fila do cinema, correto? Não tem aquelas maquinetas lá, hoje não tem os totens que você vai lá com cartão de crédito, você paga? Beleza, você vai lá e escolhe as suas cadeiras. Aí você enrola um certo tempo, correto? Aí um outro cara vem e mais outras pessoas vêm começar a comprar no mesmo cinema que você está, no mesmo horário, no mesmo filme, no mesmo horário, na mesma sessão, né? Beleza, a hora que você vai confirmar, ele já falou para você, ó, a cadeira está indisponível, que você escolheu. Nunca. Vocês têm muita sorte, Enquanto você não paga realmente pela cadeira, cara, ele fica lá, ó. Opa, quem pegar primeiro é a dele. Tá? Obviamente, as últimas versões de software de cinema já está bem melhorado. Ele, entre aspas, trava por certo tempo. Tá? Então tem até às vezes um contadorzinho. Ó, você tem até 40 segundos para finalizar e pagar, senão a sua cadeira vai ser disponível. Isso é o software que tem que fazer. Tá? É a aplicação que tem que cuidar. Senão, se não tiver esse controle, você acaba vendendo 10, 20, 30 cadeiras, a mesma cadeira para 10 clientes diferentes. Isso é ruim para um cinema. Correto? Cinema, barato, né? Deve estar o quê? 15 conto, 20 conto aí, uma entrada? A meia entrada, né? 15 conto, vai. Agora, uma passagem de avião. 15 mil, né? Aí, né? Não é 15 reais. Então, começa realmente a ter o quê? Um valor maior e a dor de cabeça é maior ainda se o software não cuidar direito. Tá? Bom, dentro de uma base de dados, tabelas são repositórios de informações, ou repositórios, melhor dizendo, de dados, que podem ser entendidas como conjunto de linhas e colunas. As colunas de uma tabela qualificam cada elemento, no caso a linha, com informações relacionadas ao objeto. Então, a tabela em si é o principal objeto de um banco de dados. Sem a tabela, não se tem quase nada. Se a gente tirar a tabela, basicamente a gente perdeu o sentido
de ter uma base de dados. Tá? Tabelas são organizadas de modo a receber e manter informações de determinadas entidades. Devemos manter as tabelas todos os atributos da entidade em questão, como podemos verificar no exemplo abaixo. Bom, então, uma tabela em si ela é um conjunto ordenado de dados. Quem vai construir a tabela? Nós. Tá? Então, a gente tem que conseguir fazer toda essa parte de modelagem, relacionamento entre elas, para depois realmente você começar a escrever código e criar as tabelas dentro. Legal. Quem já é programador, provavelmente já pegou a tabela pronta ali para você pegar e começar a fazer inserção, alteração, exclusão de dados e consulta. Agora, como você chega naquela parte, que aquela tabela tem X informações e a tabela Y tem Z informações? É essa parte que é a parte do quê? Realmente de estrutura. E a gente precisa estudar, certo? O nosso modelo de negócio para poder transcrever e colocar dentro de um sistema. Tá? Muita coisa vai depender da interpretação. Muita coisa mesmo. Vocês já começaram a ver engenharia de software? Vai ter. Oi? Os 3 semestres. Os 3 últimos semestres? Vocês vão começar a ter? Não, já teve. Já teve. Legal. Toda a parte de engenharia de software, como, por exemplo, levantamento de dados, banco de dados, para quem faz essa projeção, ele é dependente de engenharia. Você precisa da engenharia justamente para quê? Para levantar os requisitos. Entender como funciona o negócio para poder colocar aqui dentro. É muito, então, o que? Interpretação. O banco de dados em si, muitas vezes, ele não vai dar erro por causa de código, mas ele vai estar errado no quê? No jeito que você estruturou. É a interpretação de você ter feito a análise de um cenário que vai determinar para que seja colocado dentro de um banco de dados, à disposição das tabelas. Correto? Então, é muito importante a gente saber analisar os dados, interpretar o cenário para fazer a modelagem. É totalmente dependente, tá, pessoal? Então, você não consegue fazer modelagem sem conhecer negócio. Não tem jeito. Você precisa entender o que a empresa está querendo para justamente fazer corretamente a modelagem. Bom, abordagem relacional, modelo, entidade, relacionamento. Abordagem relacional é a utilização de conceitos de entidade e relacionamento para criar estruturas que irão compor o banco de dados, partindo sempre da necessidade do usuário ou grupos de usuários do sistema. Iniciamos as pesquisas das necessidades e informações desse usuário. Ou seja, quando a gente vai pegar e vai realmente fazer a parte de modelagem, entidade e relacionamento, entidades justamente vão ser quem? As tabelas. Tá? E relacionamentos são o quê? São as ligações entre as entidades. A gente precisa iniciar esse serviço aqui, ó, de pesquisa e necessidade de informação, que é nada mais e nada menos que o quê? Levantamento de dados, análise de requisito, entrevista que vocês fazem, que vocês têm que fazer com o usuário, qual é a necessidade dele. Definição do escopo do sistema é, portanto, importante para o início do trabalho de análise de dados. Então, nunca se começa já modelando, sempre você vai precisar analisar o seu cenário, tá? Interpretar como ele funciona. É comum no início do desenvolvimento de um sistema que não temos a noção exata da tarefa a ser realizada, mas o maior erro nessa fase é admitir que já sabemos e o que deve ser feito, seja por experiência anterior, por falta de tempo para conversar com os usuários do sistema. Por mais que você já saiba do negócio, por mais que você já trabalhou anos de experiência em determinado ramo de uma empresa, você sempre tem que conversar com o usuário. Cada empresa tem necessidades diferentes. Tá? Se você ignorar essa etapa pensando que você já sabe tudo, é muito provável, a modelagem vai sair errada. Correto? Todas as empresas têm pessoas diferentes, esse já é o primeiro passo. Pessoas diferentes pensam diferentes. Cada uma quer um jeito de administrar a empresa. Cada supervisor, cada gerente tem um jeito de visualizar como é melhor ou não cada etapa dos processos da empresa. Então, com certeza, isso influencia diretamente na modelagem do seu sistema.
Tá? Para minimizar esse problema, devemos criar estruturas gráficas que permitam identificar as entidades no sistema, como se relacionam. Nessa fase é importante saber quais informações são importantes para o sistema e quais devem ser armazenadas. A esta representação gráfica se dá o nome de modelo de dados. Nós vamos chegar, então, a construir justamente essa parte gráfica. Como? Interpretando, sabendo ler os cenários e a gente começar ao quê? A pegar partes desse cenário e começar a montar gráfico em cima dele. Gráfico, obviamente, é a nossa própria ferramenta, tá? O modelo entidade relacionamento. Devemos notar que o modelo de dados dá suporte a toda empresa, incorporando informações necessárias para o andamento dos negócios. Ele será composto de entidades e relacionamentos, daí conhecido como modelo de entidade versus relacionamentos, ou MER. Então, o desenho em si, certo, que a gente vai começar a fazer, é o que a gente chama de MER, modelo, entidade, relacionamento. Tá? Vantagens desse modelo: sintaxe robusta, documenta as necessidades e informações de empresas que precisam ser claras, comunicação com o usuário podem, com pouco esforço, entender o modelo, facilidade na criação, os analistas podem criar e manter facilmente o modelo. Não é tão fácil, pelo menos eu acho assim, são coisas que você compara, né, com outras atividades, obviamente, tem coisa mais fácil que isso, mas não é impossível, vai dar para a gente aprender tranquilamente. Integração com várias aplicações, diversos projetos podem ser interrelacionados utilizando o modelo de cada um deles. Utilização universal, o modelo não está vinculado a um banco específico, mas sim a um modelo de empresa, que garante sua independência de implantação. Quando a gente fala sobre modelo, entidade e relacionamento, é a parte de projeto ainda, tá? A gente não está nem pensando em SQL Server, em Oracle, nada disso. A gente não sabe nem quem é o fabricante da nossa produção. A tabela e a coluna, elas têm de caractere para o nome delas. Vai depender da tecnologia que você está utilizando. A tabela e a coluna tem limite de caracteres? Tem limite de caracteres. Se não me engano, no Oracle são 32 caracteres que você pode ter, tanto para a tabela quanto para a coluna. Tá? Para o SQL Server deve ser próximo a isso, mas eu não sei, sinceramente não sei. Tá? Precisaria testar. Objetivos, então, da modelagem é desenvolver um modelo que contém entidades e relacionamentos, que seja capaz de representar os requerimentos das informações de negócio. Então, o nosso modelo que a gente vai criar, ele tem que ser capaz do quê? De atender a empresa de maneira rápida e satisfatória, certo? A principal parte da modelagem é justamente preservar a integridade dos dados. A integridade dos dados é uma coisa muito importante, porque você vai trabalhar com esses dados posteriormente. Tá? Bom, nesse caso aqui, ó, ele dá um exemplo de catálogo de CD, correto? Hoje, basicamente, esses modelos, né, estão cada vez sendo menos utilizados. CD alguém utiliza ainda? CD mesmo, assim, mídia física, CD? Depende, senhor, para gravar aqui ou para qualquer coisa. Escutar música, por exemplo. Vocês compram hoje CD para ouvir música? Eu compro, mas ele só coleção. Hã? Eu compro, mas no... Você copia o CD para uma mídia, para arquivo? Não. Não? Você não compra, então? Já com arquivo gravado. Não é piratão, não, né? Não. O que acontece, pessoal? O modelo, a gente pode ver, tá? Isso daí era como a tecnologia influencia, mas influencia forte. Basicamente, música, hoje você vai lá no Spotify, se quiser ter lá as melhorias, vamos dizer assim, que eles têm para oferecer, vai lá e assina um serviço lá de streaming do Spotify. É barato praticamente, R$19,90, R$29,90, eu acho que é ainda os valores. Meu, você ouve música à vontade através da rede. Então, o modelo de CD mesmo, né, caiu, você não tem mais. Modelo de software também. Hoje, a Microsoft, raramente ela vende uma mídia física de CD.
certo? Ou de DVD que eles tinham. Tá? Hoje você compra lá o produto da Microsoft, vai vir um link para você no e-mail para você poder baixar um pedaço do seu instalador. Certo? Ele começa a instalar o seu software. Ou, né, outras opções, baixar o ISO da sua máquina direto. Né? Para servidor, olha lá ainda, né? Às vezes é utilizado, mas hoje você utiliza pendrive para fazer os discos de boot de instalação. Então, basicamente, você não tem tanto, né? A mesma coisa hoje de stream de vídeo, né? O modelo que se tinha antes de locar DVD, locar Blu-ray, não tem mais, tá? O Blu-ray ainda é vendido bastante em lojas, igual o Submarino, Americanas. Por quê? Porque ele é pesado. Né? Imagina você ficar baixando 50 gigas, é bastante. Pela rede que a gente tem, é bastante, mas é possível. Hoje, o que a Netflix faz? Transmitir por streaming também. Né? Depois, deem uma olhada, pessoal, o quanto só a Netflix no mundo gera de tráfego de internet. Tá? É muita coisa. No mundo, o quanto ela gera. Mas é um modelo que eles tiveram para o quê? Para justamente sustentar, né? Hoje, isso daí. Mas enfim, aqui, ó. A gente tem aqui o código do CD, o nome da música, o nome do CD, nome da música e o nome do autor. Vocês entendem mais ou menos essa tabela? Sim, não é uma tabela complexa, né? O código do CD está aqui, né? O nome do CD está relacionado ao código dele, o nome das músicas que contém o CD vai estar aqui, ó. E o autor vai estar aqui, ó. Tá? Qual o problema que a gente tem nisso daqui? O código está igual? O código está igual? Está igual. Mas o nome do CD também está igual. O nome da música, todos eles são diferentes. Só a única coisa que está diferente aqui é o nome da música. Mas o nome do autor também, ó, tá igual. Se eu tivesse uma tabela exatamente desse jeito na minha base de dados, a gente trataria isso como o quê? Como um problema de redundância. Tá? A nossa base de dados, ela vai tentar justamente tirar uma boa parte do quê? Da redundância de dados desnecessários. Correto? O nome do CD seria... Não entendi? O nome do CD seria... O nome do CD, ó, tá repetindo, não tá? Seria redundante. Tá, ó. O nome do autor, ó, tá repetindo, seria redundante. Se ele colocar uma outra tabela... Exatamente. Se eu tenho redundância, ela não poderia ficar na mesma tabela. Eu teria que separar elas em tabelas diferentes. E aí fazer uma ligação por chaves primárias. Chaves primárias e estrangeiras. Tá? Que é o tal de relacionamento, que a gente vai ver depois. Tá? Imagine que a tabela, por exemplo, alguém altere o nome do CD, apenas a linha 2 para mais ou menos. Qual nome estaria correto? É por isso que devemos criar um banco de dados com um mínimo de redundância, evitando esse problema. Então aqui, ó, se ele falar na linha 2 aqui, mais ou menos, ele alterar esse nome do CD aqui, o que vai estar certo? Mais do mesmo ou mais ou menos? É isso que ele está colocando. Depois que ele já está alterado, você não consegue saber qual é a informação correta. Você vai perder essa referência. Tá? Então, é isso que a base de dados o banco de dados relacionados vai tentar fazer o quê? Evitar. Tá? Outro objetivo é economia de espaço. Quando se admite redundância, é muito comum se repetir nomes, descrições e datas. Ao isolarmos essas informações em tabelas distintas, e ao relacionarmos as tabelas por um código comum, estamos economizando espaço de armazenamento. Tudo bem, hoje, pessoal, espaço basicamente não é tanto o nosso problema. Tá? A gente tem hoje espaço em disco suficiente, vamos dizer assim, para atender as empresas, né? Por anos aí. Hoje a gente tem tecnologia de storage, né? Que armazena muito bem, tem redundância, enfim. O problema é o seguinte: quando eu tenho dados desnecessários, para analisar uma quantidade grande, você precisa realmente de processamento. Tá? É todo mundo que tem muito processamento? Não. Tá? Basicamente, a gente tem uma máquina parecida com essa que a gente tem no laboratório.
Ela tem um processamento pequeno, se a gente for ver bem, com a quantidade de dados hoje a ser analisado. Tá? Hoje a Microsoft, a Google, a Amazon, eles oferecem o quê? Justamente os servidores deles para a gente poder processar grande quantidade de dados. E realmente precisa, porque o trabalho que se tem hoje de análise, pessoal, inteligência artificial, hoje mineração de dados, o processamento é muito grande, mas é muito grande mesmo. Tá? Então, numa máquina comum que a gente tem como essa, demora-se horas, às vezes até dias, deixando processar. Tá? Na nuvem não, na nuvem na mesma quantidade de horas, demoraria aí, uns 10 minutos, 15 minutos. No caso dos processadores de servidor, são quantidade de núcleos que está chegando mais próximo. O gigabyte deles não é tão absurdo assim. Sim. Por que os valores deles são tão altos? Por que um valor de um processador Xeon é muito mais alto que um processador i7 da Intel? Vocês têm ideia? A quantidade de núcleos basicamente é a mesma, não está tão grande a diferença. Então, mas por quê que é tão diferente? Não, comparando o i7 da Intel com o Xeon que eles têm, da própria Intel. Cache poderia ser, mas está tão grande assim a diferença entre o i7 e o Xeon. Oi? O Xeon não tem? Não tem, mas nem o i7. Depende. Quanto de placa integrada? Quanto de memória de placa integrada? Compartilhada. Cara, não funciona. Esqueçam. Se não tiver um processador dedicado, não vai funcionar legal. Tá? Compartilhado, cara, é compartilhado. Vai quebrar o galho, mas não é a mesma coisa que você ter uma placa física mesmo. Se for jogar mesmo, você tem que ter uma placa ali separada, uma NVIDIA ferrada para poder fazer isso. Aí não tem jeito. Minecraft roda até na minha máquina aqui, pessoal. Eu falava isso também. Mas aí é um pouco pesado. Oi? Então, qual que é a diferença? Vocês sabem ou não? Entre o i7 e um Xeon servidor. Basicamente, pessoal, não tem diferença entre a arquitetura deles, mesmo quantidade de núcleos. Cache está muito aproximado também, vocês não vão ver tanta diferença. O Hyper-Thread não. O Xeon, ele trabalha com multiprocessadores. Tá? Então, se você quiser comprar uma máquina com 8 processadores, o Xeon consegue trabalhar com eles. O i7 não. O i7 não vai conseguir. Obviamente, para se comprar um servidor com 8 processadores, você vai gastar uma bala. Não vai ser tão barato assim. Tá? Por isso que um Xeon é mais caro. Por isso que ele tem essa característica de trabalhar com vários processadores. Tá? Então, você compra lá uma placa multiprocessada e coloca todos os Xeons. Você não teria você não compraria aquele server com você, né? Sim, compraria. Você tem que pagar por cada núcleo. Você vai ter que pagar por cada núcleo, mas vai depender da sua necessidade. Supondo que eu tenho uma base de 80 teras, 100 teras, eu tenho que trabalhar com esses caras. Tá? Não tem jeito, custa caro mesmo. Tá? Mas enfim, tem essa diferença então. Beleza. Então o que acontece, pessoal? Desligam só? Desligar as coisas vai ficar muito abafado. Vamos deixar por enquanto assim, se não ficar muito frio, aí eu desligo. Bom, o que a gente tem aqui, né? Um dos principais problemas relacionados a banco de dados é redundância, repetição de informações. Sempre que houver duas informações, nunca saberá qual é a que delas pode se confiar. Tá? Entidade é um agrupamento lógico de informações interrelacionadas necessárias para a execução de atividades do sistema. Uma entidade normalmente apresenta um objeto do mundo real ou, quando não, contém informações relevantes a operações da empresa. Então, a gente vai precisar classificar essa entidade. A gente vai precisar entender o cenário e classificar entidades, descobrir entidades.
Justamente por quê? Porque elas vão ser as nossas tabelas do nosso banco de dados. O que é uma entidade? Agrupamento lógico de informações interrelacionadas. Tá? Então, o banco de dados, a gente viu que trabalha com dados. O agrupamento desses dados, se eu conseguir fazer um agrupamento desses dados, certo? Logicamente, né? Eu tenho o quê? Uma tal de entidade. Correto? Quando transposta ao modelo físico, o banco de dados em si, chamamos a entidade de tabela. Uma entidade é entendida como um objeto concreto ou abstrato do sistema. São informações necessárias que, portanto, devem ser armazenadas. Uma entidade, ela pode ser, na verdade, um objeto do mundo real, correto? Então, eu tenho aqui o nosso laboratório. O nosso laboratório é um objeto do mundo real, vocês concordam? Agora, quando eu falo, sei lá, de nota fiscal, hoje você consegue pegar nota fiscal mesmo? Fisicamente? Oi? Você não precisa pegar. Por quê? Porque hoje a gente não tem mais esse conceito que a nota fiscal é um papel físico, vocês concordam? Hoje o que importa mesmo é o XML, basicamente. Certo? O XML, na verdade, ele não é nem a nota fiscal, ele é a DANF, é um documento auxiliar. Se o caminhoneiro for parado pela polícia rodoviária, ele vai lá e apresenta o que? A documentação que ele está transportando para tal empresa. Só isso e mais nada. Mas o que vale realmente, né, na parte fiscal, é o documento XML. Fisicamente, ele não consegue pegar isso, correto? Só que ele poderia também se transformar numa entidade. Então, tanto coisas do mundo real quanto do mundo abstrato, vamos dizer assim, né, em sistêmico, a gente pode transformar essas coisas em entidades. Vai depender do quê? Da nossa interpretação. É o jeito que a gente analisa. Tem que pagar conta hoje. Do aplicativo do celular. Hoje, a maioria das contas estão sendo pagas por quem? Pelos aplicativos de celulares. Antes você precisava numa casa lotérica física ou num banco, não é isso? Hoje já não. Olha que legal, a tecnologia mudando de novo a nossa vida. Né? Agora nem para criar mais conta, você precisa ir lá no banco. Você vai lá, baixa o aplicativo, cadastra o CPF, nome, sobe, faz o upload dos seus documentos e os caras veem se os seus documentos são reais ou não e fazem a conferência e já lá e criam uma conta para você. Tá? Hoje tem banco que não tem nem unidade física mais. No bem. Ó que maravilha. Tem vários que estão criando. Tem vários. Exatamente. Cara, é muito legal isso, né? Tecnologia. Hoje em dia tudo é internet. Não entendi. Compras. Cara, ainda compra é uma coisa mais física, né? Se a gente for pensar em varejo, né? Na parte, por exemplo, do supermercado, uma boa parte ainda usa lá o serviço do supermercado, sei lá, né? Coisa que já é ultrapassada, mas tem. Né? Tem serviços aí eletrônicos muito bons, inclusive. Eu não sei se vocês viram um vídeo na Coreia, nos metrôs da Coreia, que tem lá, por exemplo, o painel do que você precisa do supermercado. Vocês chegaram a ver isso daí? Não? Então, dê uma procurada lá na net. Você compra, na verdade, pelo painel e já entrega na sua casa direto. Meu, é muito da hora. O Boa tinha esse negócio aí, a boa lá da fila. Ainda tem. Ainda tem a parte de delivery, sim. Tá? Mas é pouco utilizado em relação ao que eles vendem fisicamente em loja, né? Ainda é pouco utilizado. Né? Mas vai mudar, a tendência é mudar, né? Bom, cada entidade deve conter múltiplas ocorrências ou instâncias do objeto que representa. Isso não permitirá incorrer no erro de confundir a entidade com uma instância. A entidade é uma classe ou uma categoria e a instância é um objeto específico. No exemplo, mais dos mesmos ou bate-boca. Bom, aqui, pessoal, banco de dados relacional, ele não tem essa característica igual a orientação a objeto, que vocês já devem ter estudado, não já? Banco de dados, assim, só se você trabalhar com um banco orientado a objeto, para realmente você ter essa ideia de instância, de objeto, mas num relacional é muito difícil isso, praticamente tudo é tabela. O que ele fala aqui, ó, né, que cada instância deve conter múltiplas ocorrências ou instâncias. Bom,
As ocorrências ou instâncias é justamente o que? Os dados vão ser formados. Tá? A entidade é uma classe ou categoria e a instância é um objeto específico. No exemplo mais dos mesmos. Bom, aqui no caso, o que ele está falando? Que o objeto seria o que? O mais do mesmo. Seria o dado em si. Mas eu não poderia ter outro CD cadastrado? João e Maria e seus tambores, por exemplo? Legal, meu. Isso daí seria outro CD, outra instância. Seriam dados, realmente. E, aqui nesse caso de classe ou categoria, seria a estrutura da minha tabela. Tá? Então, a estrutura dessa tabela aqui teria o quê? Os campos, código, nome do CD, nome da música e o nome do autor. Isso é a estrutura. Tá? Então, essa é a diferença que ele fala. Mas a gente não costuma ver tanto isso em bancos relacionais. Ok? Bom, um conjunto de entidades é um conjunto matemático no sentido que todos os seus elementos são distintos e não existe nenhuma ordem intrínseca entre eles. Isso pode implicar que valores correspondentes dos atributos de entidades não possam ser todos iguais. Em outras palavras, um atributo, uma lista de atributos de um CE é conjunto de atributos, tá? Deve ser suficiente para caracterizar completamente qualquer entidade do conjunto. O que acontece aqui, pessoal? Quando a gente tem dados, tá? Então o que ele está tratando aqui seriam as entidades e os conjuntos de entidades. Conjunto de entidades, obviamente, são várias entidades, agrupadas ou não, intrínsecas ou não, tá? E essas entidades, esses conjuntos de entidades devem ser suficiente para caracterizar completamente qualquer entidade subconjunto. A sua entidade, ela deve representar justamente essas características que você tem do conjunto de entidades, do conjunto de valores, de atributos. Eu tenho, então, algumas coisas do mundo real. Por exemplo, a pessoa em si. A pessoa, tá? Poderíamos classificar como uma entidade? Bom, vamos ter que pensar. Entidade, então, é um conjunto, não é? De dados relacionados ou características relacionadas. Uma pessoa, que características que ela poderia ter? RG, CPF, nome, idade e caramba. Peso, altura, entidade, peso, altura, idade, nome, CPF, são todas características, não é isso? Essas características podem ser agrupadas, que pertencem a uma pessoa, não é? Então, a pessoa pode ser uma entidade de todas essas características, correto? Então, a gente vai mais ou menos começar a pensar dessa forma. Eu tenho vários dados que podem ser agrupados, categorizados, vamos dizer assim. Tá? Agrupados é melhor. E esses agrupamentos a gente vai chamar de entidade. Ok? Oi? Essa pessoa pode ser uma instância ao mesmo tempo, uma entidade? O cadastro do banco, por exemplo, está vinculado ao código. Tá, o código da pessoa, mais o nome da pessoa, mais o RG da pessoa, dados realmente, José da Silva, data de nascimento 15/7/2000, esse cara é a instância. Tá? A estrutura não, a estrutura é justamente o quê? É essa parte dos agrupamentos dos dados. São valores. Valores são considerados essas instâncias dentro de uma base. A tabela seria a entidade? A tabela seria a minha entidade, exatamente. E os valores contidos na tabela seriam as instâncias. Tá? Tem mais ou menos essa diferença entre eles. Bom, exemplos aqui de entidades que a gente tem. Pessoas físicas ou jurídicas. Ó, pessoa física ou jurídica, pessoal, ela não é do mundo real. Você concorda? Uma empresa, como que você pega uma empresa fisicamente? Não tem. Tem empresa que não existe nem fisicamente, não tem nem local. Então, não tem. Ó,
que poderia ser de entidade aqui, ó, pessoas, funcionários, clientes, fornecedores e empresas. Documentos, ordem de compra, pedido de nota fiscal, ou pedido simplesmente. Um local, almoxarifado e departamento. Vocês concordam que todos esses caras que a gente falou têm características? Sim. Um departamento, qual característica que ele teria? Qual característica de um departamento? O que você pode descrever de um departamento? Quantidade de funcionários, finalidade do departamento, uma descrição. RH seria a instância. Não é a característica. Por quê? Porque eu posso ter administração, posso ter RH, posso ter financeiro. São dados, isso daí é instância. Correto? O que mais de característica que eu tenho? Local poderia ser um departamento fora daqui, ó, da Anchieta, por exemplo. Seria outro local. Local também seria o quê? Uma característica dele. Local do departamento, exatamente. Na, sei lá, Rua José da Silva Pedro, número 500. Poderia ser o meu departamento lá. Correto? Oi. Se for necessário, sim. Dependendo da quantidade de características que eu tenho dos locais, eu só monto uma entidade para locais. Exatamente. Geralmente tem, mas é por conta de redundância, né? Vai depender bastante. Agora que o correio padronizou sempre por número, tem mais essa. Tem ainda. Tem. Se vocês conseguirem pegar a base do correio, deem uma olhada como é distribuído aquilo lá. É complexo. Não é uma coisa fácil. Tem, por exemplo, empresa que tem um CEP exclusivo para ele. Tem. Se o Anchieta, por exemplo, quiser um CEP exclusivo para ele, ele pode pegar e fazer isso daí. Você pode pegar. Geralmente, órgãos governamentais têm já isso daí. Então, eu não sei definir. Eu sei que tem as faixas entre todo o Brasil, já tem as faixas pré-determinadas. Quando se cria uma nova rua ou um novo bairro, na mesma rua eu posso ter CEPs diferentes. De tal número a tal número é um CEP. Eu tenho lado também, lado ímpar e lado par da mesma rua, eu tenho CEPs diferentes. Passou de um bairro para o outra rua, eu tenho CEP diferente. Cara, é muito complexo, não é um negócio tão fácil de definir CEP, não. Tá, então, o correio em si, ele tem um controle bem legal, se for ver bem, para essa parte de estrutura dele. Tá? Então, o controle dele é complexo, mas é muito bem definido. Né? Agora, como funciona, aí já é outro papo. Se ele entrega certo ou não, baseado no CEP, enfim, cara. Aí é outra coisa. Não, já aconteceu comigo várias vezes. Eu tenho uma câmera em casa que fica lá, né? Marcando lá o pessoal que passa. Se acontecer alguma coisa, obviamente, por causa de segurança. O correio falou que tentou 3 vezes entregar o produto, você não vê uma vez os caras que tentam entregar. Então, assim, aí é problema processo, não é sistema, tá? Mas acontece. Professor, então, todos os campos seriam as entidades? Não, todos os agrupamentos. Os campos seriam as entidades, exatamente. Os campos seriam o quê? Características, atributos, exatamente, atributos da tabela, que é o que a gente vai conversar. Pessoal, entendido esse conceito de entidade? Então, se a gente consegue agrupar várias características e a gente consegue nomear isso daí, a gente considera como entidade. Pode ser do mundo físico ou do mundo real. Tudo bem? Beleza. Aqui, ó, nas entidades, ainda a gente tem 2 tipos de classificação. Fundamental e associativa. A fundamental contém dados básicos que são resultados ou alimentadores das operações das empresas, e a associativa é formado pelo relacionamento de 2 entidades fundamentais, sempre que essas se relacionam de uma vez. Exemplo, autor versus matéria, CD vezes autor, pedido vezes produto. Bom, as fundamentais
basicamente são o quê? As entidades bases que você vai conseguir pegar e extrair dentro do seu negócio. Então, você vai ter o trabalho de analisar a documentação da empresa, ver como ela funciona, ver quais são os processos, conversar com o usuário. Legal. Feito tudo isso, vai ser necessário verificar o que é importante ou não e começa o quê? A montar as suas entidades a partir de todo esse trabalho de análise que vocês começaram a fazer. Firmeza. Coisas, unidades fundamentais, entidades fundamentais são aquelas entidades que contêm dados básicos no que você conseguiu o quê? Extrair. Tá? Então, por exemplo, fornecedor, você pegou e começou a analisar que fornecedor tem uma série do quê? De características. Tá? Funcionário, um cliente. Isso daí são o quê? São uma classificação, tá? Mais isolada. Agora, eu vou ter também algumas entidades que são associativas. Quando eu tenho relacionamento de mais entidades, né, de mais de uma entidade, e uma começa a depender da outra, né, eu tenho uma entidade que se associa à outra. A gente vai ver com mais precisão nos exercícios, mas também ainda a gente vai ver mais sobre isso. No exemplo lá do CD, certo? O CD é uma entidade, mas o autor ele não poderia ser uma outra entidade? O CD, qual característica que eu tenho? As faixas do CD, o preço do CD, a capa do CD, sei lá, que é uma foto, uma figura, a produtora do CD. Então, ela é uma entidade. O autor, só ele em si, ele não poderia ser uma outra entidade? Por quê? Porque eu teria o que de característica do autor? O CPF, o RG dele, gênero musical que o cara escreve ou toca, enfim, certo? Eu tenho, então, duas entidades. O CD, vocês concordam que depende do autor? Eu tenho uma certa dependência? Sim, ele não vai se fazer sozinho o CD. Alguém precisa ir lá e compor as músicas, precisa tocar, correto? Então, o que acontece? Eu tenho essa ligação entre o meu CD e entre o meu autor. Quando eu tenho essas entidades, vamos dizer assim, relacionadas, é o que a gente chama de entidade associativa. Normalmente, é criada uma tabela que faz essas ligações. Vai depender da cardinalidade. A gente vai ver ainda. Se a cardinalidade for de muitos para muitos, cria-se uma nova tabela. Se ela for de um para muitos, não. A gente realmente estuda qual é a chave que vai para uma ou outra entidade. A gente vai estudar isso daí. Tipo, tem várias músicas, só que tem fit. O famoso fit. Não entendi ainda, cara. Oito mais, Correto. Teria que ter uma entidade que cuidasse disso daí. Uma entidade. Então, um CD ela poderia ter vários autores, não poderia? Ou vários músicos, cantores. Então, eu tenho essa entidade relacionada. Tá? Bom. Pessoal, tudo bem até aí? Tranquilos? Conceito de entidade sossegado? Entidade fundamental e entidade associativa também. Isso daí às vezes pode não estar tão claro agora, mas depois vai ficar. associativa pode ser considerada só se relacionando. Só a parte de associação mesmo, relacionamento entre entidades. É a relação entre duas ou mais entidades. Tá? Então vamos para a próxima aula. Acabamos a aula 2.